Mais um Natcast no ar. Se você já está nos assistindo, já curta esse vídeo, já compartilha. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscrevam para vocês ficarem ligadinhos em todos os nossos conteúdos. E hoje vamos falar sobre vidas passadas. Você aí de casa tem a curiosidade em saber sobre isso? E para estar falando um pouquinho sobre esse assunto, estou aqui com a Vera. A Vera é Vera von Soter. Só tem Vera, isso? Isso mesmo. A Vera é terapeuta espiritual. Vera, gratidão por você estar aqui no Natcast, por falar, né, um pouco desse assunto da questão espiritual, de falar de vidas passadas. Se apresente aí pro pessoal de casa, fale um pouquinho de você, né, um pouco por que você entrou nesse ramo espiritual, ser terapeuta espiritual. Ah, Nath, obrigada. Você é uma fofa. Estou muito contente de estar aqui com você, com o pessoal. Então, eu sou terapeuta espiritual há 25 anos. Desde criança eu ouvia e via coisas, chegaram a mim informações que eu como criança não conseguia lidar, né? Sim. E foi todo um processo até chegar hoje, onde eu comecei a entender, estudar. Eu fiz vários cursos, várias formações. No início era um hobby. E ao longo do tempo virou uma profissão, né, na realidade. Sim. É um dom, né, que tem prós e contras, né? Então é difícil porque quando era criança as informações vinham simplesmente. Eu olhava para você no restaurante e mudava o rosto, mudava o cabelo e eu dizia assim, uau, mas que isso? Né? Me dava medo. Sim. E tinha épocas que eu dizia não. Então, por exemplo, na adolescência eu resolvi tentar entender. Então, eu deixava isso acontecer. E ficava curiosa, né? E começava a ler. Li muito a respeito de vidas passadas, de onde vem, se a gente pode acessar ou não. E fiz formações. Fiz formação nos Estados Unidos com a Carolyn Gerlone, que é uma escritora e terapeuta de vidas passadas. Aprendi técnicas e fui desenvolvendo. Sim. Né? Ô Vera, e como que foi para você nessa questão da sua infância? Como que foi os seus familiares, né? Seu pai, sua mãe, e lidar com isso também? Acho que para você, como criança, tipo, você olha para uma pessoa e você vê algo diferente, você fala, tô ficando louca? O que você pensava ali na sua infância? Eu pensava mesmo, será que eu tô ficando louca? Não foi fácil. Não foi fácil porque eu nasci numa família que era mais conservadora com relação a esse assunto. Né? Porque tem famílias mais abertas, né? Famílias de espíritas, famílias que têm religiões como o budismo. Mas não era o caso da minha família. Então, a minha família tinha um preconceito. Meu pai, na realidade, eu herdei isso da família do meu pai. Meu pai era alemão e esse dom vem da Alemanha, vem dos meus ancestrais alemães. E o meu pai tinha esse dom, mas ele não assumia. Caramba. Então já veio de uma herança do seu pai para você. Sim, mas ele não assumia. Falava. Então, mas ele estudava. Porque como ele também acessava, ele também teve a curiosidade. Então eu me lembro, eu criança, todo sábado à tarde eu sentava com meu pai e a gente falava sobre esse assunto. E ele me contava, né, da religião, da filosofia, da espiritualidade dos gregos, dos romanos, dos hindus, dos sumérios, dos egípcios. Ele ia me contando tudo que ele tinha estudado. Então, para ele foi mais fácil entender o que você estava passando ali, né? Mas ele não gostou quando eu virei para ele com 18 anos e disse, eu quero estudar parapsicologia. Caramba. E aí ele disse, não, você vai morrer de fome com isso aí. Né? Vamos escolher algo prático de faculdade, né? Então eu deixei de lado esse caminho, né? E fui estudar e trabalhar com outras profissões mais práticas, até entrar numa crise que eu tive uma depressão profunda durante 2 anos de não querer sair da cama,
Porque eu sabia que o meu caminho não era esse. E aí, até chegar no meu caminho, que é o que eu trilho hoje, foi um processo de 2 anos. Legal. Ô Vera, explica pro pessoal de casa o que é clarividência e clareaudiência, né? Que muita gente não sabe aí diferenciar o que é uma. Eu imagino que, né, um seja a questão da visão e o outro a questão da audição, mas como que é o processo? Você vê as coisas, você escuta, como que é esse processo? Pois é, eu vejo. Você olha pra uma pessoa, você tá olhando pra mim, você tá vendo alguma coisa? Já fala, se for ruim, velho. Já ficou quieta, hein, gente? Não precisa ficar nervosa. A gente fica, né? Então, antigamente, né, especialmente quando eu entrei na adolescência, eu estava muito curiosa. Então, eu ia nos restaurantes, eu olhava para a pessoa e eu ficava vendo, puxa, mas por que que ele está bebendo? Ah, de repente eu via como se fosse uma tela, né? E essa tela mostrava ele como um capitão no Mar do Norte, num barco pesqueiro, bebendo. Ele era alcoólatra, né? Em outra vida. Em outra vida, em outra vida. E eu vi esse rapaz sentado na mesa ao lado, e o que me levou, o link que me levou a essa memória de vida passada dele, foi na hora que ele pegou o segundo drink. Eu olhei para o copo e imediatamente fez um link. Tum! E aí abriu a tela e eu vi essa cena. E aí eu percebi que ele, não sei se ele já era alcoólatra, mas estava a passos largos para virar alcoólatra, porque ele estava linkado a uma programação que ele trazia de vidas passadas. Ô, faz Vera, sentido isso? Faz sentido. De repente eu dou outro exemplo melhor. Sim. A gente vem da mesma... vamos supor, quando a gente fala em vida passada, a gente nasce numa família hoje, né? A gente tá aqui no hoje. A família que eu tô, é a família que eu vivi no passado? Porque muita gente fala assim, eu tô no karma dessa família, que eu acho que veio de outras vidas. Às vezes fala na brincadeira mesmo, né? Tô nessa família porque essa família é meu karma. Tem disso? Boa pergunta. eu digo que não. Tá. Não é a família. É o que você vivencia nessa família. Então, você como alma, né, você tem memórias, né, de vidas passadas. Essas memórias, então imagina, viram programações. Então imagina que você tem uma memória de medos, de abuso, de beleza. A gente também tem memórias positivas, não só negativas. Ai, isso é bom, né? De rejeição, né? Então o que acontece? Você como alma é atraída para uma família que tem esses temas. Então quando você que traz um tema de abuso, né? Então, você entra num relacionamento com um pai que é abusivo. Porque então, ele seria um pouco da questão, acho que, de energia? Sim. Tá. Então, imagina que... eu gosto de dar como exemplo, imagina que nós somos coloridos. Então, se eu tenho programação de medo e de abuso, então eu tenho a cor de rosa e tenho uma cor cinza. Então, eu sou atraída para sistemas familiares e para relacionamentos afetivos que tenham a mesma coloração. Eu gosto de usar a cor como exemplo para entender a questão da frequência. Tá. Não é que você realmente tem essa cor, não. Sim. Mas é uma questão de frequência. Então, você atrai situações que têm essa frequência. Porque você tá vibrando naquela energia e é mais fácil você, vamos supor, eu pegar, né, a frequência ali. Sim. Então, não é que aquele pai já foi teu pai em outra vida, né? Ou aquele marido foi... o teu carrasco em outra vida. Não. Aquele marido pode trazer uma programação de sadismo e você ter uma programação de masoquismo. Então, atrai e linka. Sim. Entendeu? Então, não necessariamente é a mesma alma, mas é o mesmo padrão.
Tá. E fale um pouquinho dessa questão que você falou que a gente traz memórias de vidas passadas. A gente fica na nossa mente, como que é? A gente pode lembrar em alguma situação que às vezes acontece, nossa, parece que eu já vivi isso, mas antigamente, de muitos e muitos anos, que às vezes tem até sonhos, né? Às vezes a pessoa sonha, poxa, eu já sonhei que eu tava no Egito. Eu falei, nossa, será que numa outra vida já vivi no Egito? Como que é essa questão das memórias que a gente traz de vidas passadas? Então, a gente traz memória sim, né? Eu sempre gosto de explicar. Então, existem dois tipos de explicações. Ou melhor, dois que eu gostaria de comentar. A primeira é o que se vê nas antigas religiões. Então, os egípcios, os hindus, os budistas falam de reencarnação. De você nascer com um propósito, vivenciá-lo ou não vivenciá-lo, você morre e nasce em outro corpo com a mesma tarefa, vai. O mesmo propósito? O mesmo propósito, se você não conseguiu resolver, né? Então, Sim. essa é uma explicação que, inclusive, é utilizada dentro do espiritismo, tá? Eles também usam. E tem uma outra explicação. Nós descendemos dos homens das cavernas. Então, entre você e o primeiro homem da caverna, né, tem milhões de vidas ligadas àquele DNA que você recebeu. Então, você pode estar acessando uma memória de uma vida passada de alguém dentro da sua linha de DNA. Entendeu? Então, essas são, na realidade, as duas explicações. Mas a gente pode assim, como eu posso te dizer, a gente pode acessar memórias da nossa vida passadas sem ter ajuda, ou precisa também, igual você que trabalha, né, terapeuta espiritual, precisa de uma ajuda para acessar? Por que que às vezes algumas pessoas lembram, tem algumas memórias, e às vezes tem outras pessoas que falam, eu não tenho memória nenhuma, nunca me veio nem em sonho, nem em nada. Pode acontecer? Porque daí às vezes a pessoa fala, tá, se eu não tenho alguma memória, será que eu já vivi no passado? Acontece isso, Vera? Olha, tem gente que tem memórias, né? Que chega no lugar e diz, nossa, eu conheço isso. Às vezes você nunca foi nesse lugar. Já aconteceu comigo. Às vezes nunca ir no lugar, mas a sensação, poxa, parece que eu já passei, já conheci, já vi em algum momento. Não me é estranho. O pessoal chama isso de déjà vu. Déjà vu. Que parece que você já viu aquilo. E é verdade, né? Então, assim, a gente tem memórias, sim. E tem pessoas que acessam, né? Então, tem memórias espontâneas. Então, eu sempre tive, né? Mas sempre tem um meio que me leva àquilo. Então, eu me lembro uma vez que eu estava sentada, cansada, junto à beira de um rio. É um rio pequeno e eu estava olhando o rio, a água passar e o barulhinho. Nananã. De repente, eu estava em outro lugar. Também olhando um rio maior, mais caudaloso, né? Mas eu me vi como um chinês, um acupunturista na China. Né? E eu vi detalhes da minha vida. Então, assim, eu tive isso espontaneamente. Tem pessoas que têm. Mas eu sempre recomendo às pessoas que tiverem curiosidade, procurem um profissional para ele guiar. Porque o que acontece? Quando você acessa uma vida passada, você abriu uma porta para o teu inconsciente. Sim. Né? E muitas vezes essa porta fica aberta. Então, assim, eu sugiro, recomendo, sim, sempre procurar alguém. E um bom profissional, né, Vera? Um profissional que tenha experiência com vidas passadas, porque a gente acessa outros níveis e outras dimensões, sim. E você vê coisas ruins, mais coisas ruins ou coisas boas? Na realidade, eu vejo ou acesso vidas passadas que estejam dando algum tipo de problemática para a pessoa na minha frente. O que seria isso? Esse tipo de problemática? Tem de tudo. Eu vou te dar um exemplo. Sim. Então, não faz muito tempo, acho que há um mês atrás, uma menina foi lá no consultório
E ela chegou e disse, olha, eu trago um tema, eu sempre peço para as pessoas trazerem um tema. Para trabalhar. Para trabalhar, Tá. né? Que é o famoso link, eu tenho que fazer um link, né? E aí ela disse, olha, eu tenho problemas, assim, o meu profissional está indo muito bem, mas muito confuso, né? Parece que eu tô meio perdida, mas apesar disso, eu tô indo aos trancos e barrancos, como se dizia. Montanha-russa, né? Montanha-russa. Mas eu gostaria de ver por que eu não flui do jeito que eu gostaria. Tá bom. Fizemos uma leitura do inconsciente para acessar uma vida passada. E apareceu uma vida passada onde o personagem dela era uma mulher negra na África. E ela estava com tipo uma roupa comprida branca, como se fosse uma camisola. E eu vi alguns detalhes da vida dela, mas a cena onde parou foi uma cena onde ela estava andando em círculos sem parar, porque ela tinha enlouquecido. Caramba. Então ela estava andando em círculos sem parar. Por quê? Porque eu não me lembro o detalhe, não me lembro se a filha dela havia morrido ou se haviam roubado a filha dela. Eu só sei que ela enlouqueceu em função da falta da filha. Daí ficou rodeando, Em né? círculos. Era assim, e era noite e eu vi aquela cena. Bom, quando a gente terminou a leitura do inconsciente, eu olhei para ela e disse, isso fez sentido? E ela disse, fez. Aí ela me conta que ela tem uma filha de 3 anos de idade e que desde que essa menina nasceu, ela não dorme. Caramba. Com medo que aconteça uma coisa com ela, que ela morra, que ela seja roubada. E aí, foi interessante que eu falei com ela mais ou menos 2 semanas depois. Aí ela me contou que não... que ela voltou a dormir. Então, na hora que você libera uma memória que está no teu inconsciente, logo ali, na porta, quando você abre a porta, que você puxa, quando você libera, você tem um trabalho de cura que eu faço paralelamente e desconectou. E muito interessante que semanas depois, ela virou para mim, me ligou e disse, olha, Vera, você não sabe, o meu profissional mudou. Deslanchou. Exatamente. Começou a funcionar que nem, sabe, abriram-se os caminhos, efeito dominó, começou a andar, coisa que não estava. Então, esse é um exemplo. Tem mais algum exemplo que você pode estar falando aqui pra gente? Tem um que eu adoro. Foi uma cliente minha que ela chegou a mim porque ela queria fazer terapia floral, só isso. Porque ela chorava muito. E ela não sabia por quê. E ela vivia chorando. E ela chegava assim, o namorado não sabia mais o que fazer com ela. Ela estava, às vezes, no ponto de ônibus, esperando o ônibus, começava a chorar. No trabalho. Então, o que aconteceu? Ela perdeu o trabalho, perdeu o namorado, né? Porque todo mundo começa a dizer, escuta, você só chora, né? E eu comecei a tratá-la e uma das terapias que eu faço hoje em Shinjitsu, que são toques suaves, e toda vez que eu fazia os toques da sequência com relação ao princípio materno, ela melhorava. E aí eu pensei, bom, deve ser a relação dela com a mãe dela hoje. Mas não, a relação dela com a mãe dela hoje era maravilhosa. A mãe deixou tudo de lado para ficar cuidando dela. Aí ela me pediu para fazer um acesso a vidas passadas. Ela trouxe isso, nós fizemos e nós chegamos na seguinte cena. Olha a história. Eu a vi como o personagem dela era uma menina de uns 3 anos de idade e ela morava num lugar assim muito alegre. Morava com a mãe tinha um chapéu desse tamanho, uma roupa comprida. Visivelmente era século XIX, né? E ela era a filhinha e as duas viviam sozinhas, juntas. E ela era muito feliz com essa mãe muito alegre. Um belo dia aparece o pai
com o avô paterno, pedindo a menina para eles criarem. E eles simplesmente arrancaram a menina da mãe e levaram embora. E levaram embora por outro lado do oceano. E essa menina foi criada pelo pai e pelo avô numa fazenda no Brasil. Ou seja, ela havia nascido na Europa. Caramba. E ela foi criada lá pelos dois, porque provavelmente os dois não eram casados, né? O pai e a mãe. Ela deve ter tido um caso com o pai. Nasceu a menina, o pai voltou para o Brasil, devia estar estudando lá. E ele e o avô resolveram resgatar a menina. E essa menina foi criada numa fazenda, ela dava detalhes dos escravos. Ela dava detalhes das comidas que eles comiam. E quando ela botou o pé no Brasil, ela nunca mais chorou como criança de 3 anos de idade. Ela, como alma, decidiu que ela não ia chorar a perda da mãe. E aí ela deu detalhes da vida dela, até o fim da vida dela. E o fato é que hoje ela estava chorando a perda da mãe lá atrás em outra vida. E quando nós acessamos e liberamos essa memória, ela parou de chorar. Caramba, surpreendente, hein? Linda a história, né? Eu adoro essa história. É uma das minhas favoritas, porque a gente tem favoritas Sim. dos clientes que a gente ouve. Que legal. Ô Vera, então você diz que a experiência que a gente teve no passado pode influenciar na nossa vida hoje? Pode, com certeza. E não só histórias, como dores, né? Dores físicas que você tenha, né? Então, por exemplo, eu tive uma cliente que ela tinha dores horríveis quando a gente passava a mão no cabelo, na cabeça. Ela não gostava de cafuné, não gostava de ir no cabeleireiro, porque ela chorava de dor quando fazia escova, né? Quando a gente acessou uma vida passada dela, ela tinha sido escalpelada por índios norte-americanos. Né? Então, eles cortavam o couro cabeludo com o cabelo. Ai, nossa, chega a dar um arrepio. Não, mas é um horror essa história. Sim. Mas tinham tribos Não, que eu faziam fico imaginando isso. a dor, né? Tinham tribos que faziam isso, porque eles colecionavam os escalpelos para mostrar como eles eram grandes guerreiros. Então, quantas pessoas eles tinham matado. Então, ela tinha isso na memória dela e virou memória celular dela. Tanto que ninguém podia tocar no cabelo dela. Então, a esse ponto chega. Né? A memória não é só de hábitos, programações, padrões, como também questões físicas. Então pode influenciar tanto para o mal como para o bem, essas experiências. Mas sim, claro. Você pode herdar, por exemplo, eu me lembro, por exemplo, uma das minhas vidas passadas, eu fui uma governanta inglesa. E eu tinha uma pele maravilhosa, de porcelana. E hoje eu tenho uma pele muito boa. Toda vez que eu vou na dermatologista, ela diz, nossa, você tem uma pele ótima. Então, a gente herda coisas boas também. Herda no sentido não de ancestralidade, eu estou falando de vidas passadas. Recebe, talvez seja melhor usar esse termo. Sim. O que você pode falar um pouco, né, que você falou da programação de alma. Fale um pouquinho o que é programação de alma e também a ancestral, né? O que é cada uma, igual você falou. Herda, que vem de vidas passadas, mas tem também dos nossos ancestrais, que a gente carrega algumas coisas ali, né? Tem que é da nossa família, né? Nossos pais, nossos avós de hoje. O que você pode estar falando um pouquinho de cada uma? Então, eu vejo as causas de doenças, de bloqueios na vida das pessoas.
eu vejo que são programações de alma. A gente traz isso como alma. E essas programações, então vamos supor, se você tem uma programação de abuso, ou de medo, ou de beleza, também tem positivas. Elas se linkam com as programações de abuso, de medo, de beleza daquela família, daquele sistema familiar onde você está encarnando. Então, se você me traz um tema, eu preciso me livrar de um vício que eu tenho, ou de um padrão negativo mental, ou, né, eu primeiro preciso olhar as vidas passadas para a gente desconectar, mas desconectar também a ancestralidade, ou seja, os antepassados, as histórias dos antepassados, que a minha alma se linkou. E como que é feita essa desconexão? Bom, aí tem várias terapias. Eu trabalho, eu digo que eu tenho chefe. Eu trabalho para uma comissão espiritual e eu abro o campo. Então, se você vem no meu consultório, a primeira coisa que eu faço é abrir o seu campo para acessar o teu inconsciente individual. Mas primeiro você entende, conversa um pouco, né, com o seu paciente para entender um pouco da vida dele, ou só já abre assim, na hora você sabe o que a pessoa tem ou não? Se a pessoa quiser me contar, ela pode me contar, mas se ela não quiser me contar, não faz diferença para mim. Porque na hora que eu abro o campo, eu acesso. E aí eu vejo as telas. E aí eu vejo, aqui tem uma tela, a bisavó Maria sofreu abuso. Mas ela traz como alma uma questão de abuso. E eu vejo a vida passada. E a gente vai desconectando isso. E é nas duas frentes. Ao meu ver, a gente tem que fazer isso nas duas frentes. Ou seja, memória de alma e que vira programação de alma e memória dos ancestrais, que são programações que ficam no sistema familiar. Então, só para entender, a alma é da pessoa, tipo, eu tenho a alma de outras vidas, e já a ancestralidade é a questão que vem dos nossos parentes, é isso? Nossos pais, nossos avós, bisavós, aí tem as duas cargas, né, Vera? E elas se linkam. Elas se linkam. Se linkam é se... Tem ligação. Tem ligação. Tem ligação. Então, uma programação de medo, por exemplo, da sua alma, ela é atraída pelas programações de medo do seu sistema familiar. E aí, essa programação sua se linka com a programação de medo da vovó Maria, por exemplo. Tá. Do primo, e vai se linkando. E você, pra gente desconectar isso, fazer uma reprogramação, eu preciso cortar tudo. Então, o link não saudável da vovó Maria com relação ao medo. Cortar significa, tipo, a pessoa esquecer essa memória. Não ter mais essa memória. Daí, se ela, vamos supor, reencarnar, ela não traz mais essa memória? Isso. Na realidade, é isso. A minha função, o meu trabalho é limpar, fazer limpeza. Você sabe que a alma, ela funciona um pouco que nem um computador, né? Então, o teu espírito tem uma alma, e a alma é como se fosse um reservatório de memórias de vidas passadas, que fazem com que hoje você seja você. Tá? Então, na hora que eu vou lá, que nem quando a gente deleta programas no seu laptop, você não faz isso? Sim. É isso. A gente remove as memórias, ou aqueles programas que não servem mais. Que eles não te servem mais hoje. E desconecta os links não saudáveis com relação àquela questão dos teus ancestrais. Resumindo, é isso. Então, todo ser humano tem uma vida passada. E já chegou alguém falando assim pra você que não acredita? Eu não tenho vida passada, eu não acredito nisso. Sim, claro que tem. Tem muita gente. Eu me lembro de um pai que sentou na minha frente e disse assim, olha, eu não acredito em nada do que você faz. Ele falou pra mim, mas a minha mulher me mandou aqui.
Aí eu disse, mas no que eu posso te ajudar? Ele disse assim, o nosso filho de 4 anos, o Arthurzinho, desde que ele nasceu, ele não fala comigo. Ele não quer saber de mim, ele foge de mim. Ele se esconde, ele tem medo de mim. E tudo bem, falei, então, vou pedir para você deitar. Eu peço sempre para a pessoa deitar na maca, a gente faz uma série de meditações para a pessoa relaxar. Enquanto isso, eu estou abrindo o campo. Né? E comecei a já desconectar um monte de coisa. Começou a aparecer coisas de antepassado. E eu comecei a desconectar. E apareceu uma história de um antepassado dele, que era um pai que tratava muito mal o filho. Tinha uma relação horrível com o filho homem. Aí... desconectei, tudo bem. Ele levantou da maca, conversamos um pouco e eu disse, olha, eu preciso que você volte daqui a, 2 semanas. E ele disse assim, não dá porque eu vou viajar, só volto daqui a 2 meses. Eu falei, tá bom. Marquei na agenda daqui a 2 meses. Ele voltou 2 meses depois, sentou na minha frente e disse assim, eu não sei o que você fez, mas nós tivemos uma reunião familiar depois daquele dia que eu tive aqui e o Arthurzinho do nada veio com um livro, sentou no meu colo e pediu para eu ler. E a família toda ficou parada olhando aquilo, porque o menino morria de medo do pai. Resolveu. E era uma programação ancestral. E ele não acreditava. E ele não voltou mais não. Só ele não voltou vez. só aquela vez para aquela questão. Mas tem gente que realmente... Ou um médico cirurgião que veio, que ele disse assim, olha, eu vim aqui só por curiosidade. Quero saber o que é. Se realmente tem, se não tem. E ele era um grande cirurgião de transplante de órgãos. E ele disse assim... eu preciso, assim, saber, ou seja, acessar isso, se realmente existe. Eu falei, tá bom. Fizemos o que ele pediu, um acesso a vidas passadas, e apareceu uma vida passada na América do Norte, então apareceram vários detalhes da namorada, da mãe e tudo. Mas o final da vida dele, ele morreu no incêndio. E era uma casa de madeira. E ele estava tentando sair fora e uma viga de madeira caiu aqui, ó. E ele morreu. E ele, quando terminou, ele estava muito impressionado. Disse, bom, tudo bem. Será que eu inventei isso? Eu falei, ó, essa é a informação que veio. Tá bom. Ele agradeceu, foi embora. E eu encontrei um mês depois... E aí ele disse, olha, Vera, eu não te contei, mas eu sou cirurgião e eu fico horas de pé. E eu, às vezes, até 8 horas. E, normalmente, eu fico, depois de um tempo, com dores absurdas exatamente aqui na nuca. E são dores, assim, dilacerantes. E ele, então... depois disso, desse acesso, ele disse que ele nunca mais teve. E isso que eu não fiz desconexão, a gente só acessou uma vida passada. Mas na hora que liberou a memória, é como se tivesse liberado algo que estava incomodando. A dor, né? E pode acontecer, Vera, de às vezes a pessoa ela sempre estar doente... Só que ela faz exame, não dá nada no exame, mas ela sempre tá ali doente mesmo, ruim, com alguma dor ou alguma coisa que tem o desconforto. Você acha que pode ser de vida passada ou às vezes é o mental mesmo da pessoa, que às vezes ela fica criando ali na cabeça dela? Depende da pessoa e do caso, né? Mas eu já vi os dois casos. Né? De pessoas doentes e ter dor numa parte. Eu me lembro uma moça, ela era professora de yoga, ela tinha dor num ponto específico das costas e ela já tinha feito tudo quanto é tipo de exame, né? E eu vi que tinha uma adaga nas costas dela. Só que era de outra vida isso aí. Era exatamente naquele lugar.
A gente só sabe realmente o que a gente tem de outra vida se passar igual por um profissional, vamos supor, com você, e você acessando o campo que vai conseguir identificar o que você... Vamos supor, e se for uma pessoa que fez algo mal no passado? Nós todos fizemos coisas Meu Deus. não boas, vamos dizer assim, no passado. Gente, nós fazemos parte da humanidade, é só você olhar para trás, a humanidade. Nós já passamos por várias, já fomos bons, já fomos maus, já fomos... Né? E a gente está num processo de evolução, de aprender. Né? Aprender com os erros, aprender daquilo que está errado, para poder evoluir, melhorar, se conhecer. Eu lembrei de uma história aqui, né? Você contando, eu lembrei uma vez da minha avó, né? Falando... interior e tal, de uma situação, né, de um rapaz que foi assassinado, tipo, a pessoa era muito boazinha, né, não tinha por que ela foi assassinado. E aí você falando, daí eu lembrei da minha avó falando assim, vai saber se na vida passada ela não foi um assassino. E hoje tá pagando. Acontece isso mesmo, realmente? Vir a pessoa, vamos supor, vir pagar nessa vida, numa vida passada eu fui um assassino. E nessa vida eu vir alguém me assassinar? Eu não gosto da palavra pagar. Eu gosto dessa questão da lei do karma, né? Que é a terceira lei de Newton, da física, né? A cada ação existe uma reação igual ou contrária, né? Então, assim, nós temos... A cada ação nossa, existe uma consequência. É assim que eu vejo, né? Então, se você atrai situações, por exemplo, aquele rapaz, né? Ele que foi assassinado. Foi assassinado. Assassinado. Lá na né? minha cidade. Algum link tem com ou vidas passadas ou alguma coisa tem, com certeza, com relação a isso. Por isso, também, a gente explica certas situações, como, por exemplo, um cliente meu que chegou e disse assim, eu estou casado pela terceira vez, a minha terceira mulher está me traindo, que nem a segunda, que nem a primeira. Né? Então, ele fica repetindo. É tipo uma repetição de padrão, mas de porque vida ele passada, fica né? preso. E o irmão dele casou uma vez só e nunca foi traído pela mulher. Então, assim, ele traz um histórico de infidelidade, como alma. Na alma dele já tá. E tem que desconectar. Porque senão fica repetindo. Né? Então, assim, mas eu sempre digo que existem vários caminhos para a gente fazer isso. Né? Um deles é você... Eu gosto muito da psicoterapia, porque a psicoterapia nos dá consciência das situações. Né? E se você olhar a história da humanidade, desde Freud, mais ou menos 1860, começaram a vir almas de grandes terapeutas, pensadores, curadores, como Freud, Jung, Reich. Você pega aquele senhor japonês que acessou o Reiki, o Edward Parr dos Florais de Bach. Você pega Bert Hellinger das constelações familiares. São grandes almas que nos mostraram, abriram caminho, portas, né? E caminhos para a gente poder ir. Porque não existe só um caminho, né? Não existe só o que eu faço. Né? Então, assim, graças a Deus nós temos hoje, né? A gente tem que agradecer, tantos caminhos e linhas de terapeutas e curadores para nos ajudar a fazer essa transição, porque a Terra está passando por uma transição, sim. E nós precisamos realmente olhar para essas questões para a gente se libertar cada vez mais do que a gente carrega. Para estar pronto para coisas novas que estão por vir. É aquilo que a gente estava falando, né? Que você falou, a gente traz já essa questão, né, da alma,
de vidas passadas, e daí vem a bagagem junto com a nossa família, a nossa ancestralidade. E aí a gente aprende, daí tem crenças, tem padrões familiares que às vezes, né, para você sair dali também você precisa ter uma consciência e querer, porque senão você fica preso também. E aí vai passando para as próximas gerações, né, Vera? Exatamente. Exatamente. Né? Então, assim, se você tem consciência, você percebe que você está preso no emaranhado daquela família e fazendo o que a tua família quer que você faça, por exemplo, né? Que é a expectativa da família. Mas, no fundo, é uma expectativa que não é saudável para ninguém. Né? Mas, se você não procura consciência, se você não procura terapias, você, de repente, pode passar uma vida inteira e nem perceber que você está preso nesse emaranhado. E aquilo, às vezes, é corpo, mente e espírito, né? Está alinhado os três ali. O que você fala dessa questão da terapia espiritual? Porque, para mim, né, é muito diferente. Eu nunca tinha ouvido falar em terapia espiritual. Para mim, é igual eu falei, é novo. Isso, terapia a gente sempre teve aí há muito tempo. E como você falou, às vezes a pessoa ela não acredita, igual, né, o caso de você falar, eu não acredito nisso, né? Você já teve alguma crítica de alguém te criticar sobre o seu trabalho? Ou te chamar assim, você é louca, esse trabalho que você faz aí, né, não tem nada a ver? Na minha família. Sim. A minha família. E hoje seus pais são vivos? Tem preconceito. Não, eles faleceram. Tem preconceito. Eles não entendem, né? Obviamente me aceitam, mas eu tive que lutar muito para chegar onde eu cheguei. Você tem filhos? É casada? Eu tenho um filho, sou divorciada. E seus filhos, como que é essa questão, né? De saber, a minha mãe, né, ter esse dom. Você sabe que o meu filho, ele presta atenção nas coisas que eu falo. Né? Quando eu falo uma coisa nesse sentido, ele para e me olha. E eu vejo que ele me ouve. Né? E ele sempre falou para mim, não, eu sei, eu acredito. Mas ele não é um menino que vai atrás, no sentido dele querer ter interesse, estudar. Não. Ele é muito pé no chão. Ele é mais... o negócio dele é comércio. Sim. Ô Vera, e como que é também para você se proteger, né? Porque igual você abre um campo, às vezes... né, campos ruins, histórias ruins, memórias ruins, às vezes alguns bons também, como você comentou, mas como que você faz para você não pegar aquilo para você também, né? Como que você se protege, se blinda, né, nessas ocasiões? É uma boa pergunta, porque isso é um problema para grande parte, eu diria, dos terapeutas em geral. Porque assim, quando é uma terapia, né, normal, a gente escuta a história do outro e às vezes a gente carrega um pouco pra nós. Claro. Tipo, a gente fica pensando, poxa, se fosse eu que estivesse no lugar, se eu tivesse passado por aquilo. Tenta não pegar, mas uma hora ou outra você vai sentir ali, né? E pra você que mexe nesse mundo aí espiritual? É difícil. E já aconteceu de eu sair de um trabalho com um cliente mais pesado, porque a gente às vezes acessa coisas bem pesadas, e eu ficar de cama no dia seguinte. Caramba. E não só um dia. Eu já tive que cancelar a agenda da semana inteira. E fiquei em casa. Eu precisei me recuperar. Mas a gente faz uma série de coisas para a gente se proteger. Tem algum desafio hoje na sua profissão que você vê como desafio? Você já pensou em alguma vez em desistir e mudar o seu ramo? Ou não? Você não quer desistir? Não, esse é o meu caminho de vida, sem dúvida. O meu propósito de vida, é isso que faz sentido para mim. Eu tenho um desafio, sim. Eu trabalho há 25 anos no consultório, no individual, né? E o meu desafio é acessar o coletivo.
que é isso que foi pedido para mim. E como acessar o máximo possível de pessoas, porque o individual tem um número restrito por semana que eu posso atender. Então, por enquanto, eu estou agora participando de um livro que eu estou escrevendo um capítulo, que é O Novo Ser Humano na Era Digital. Vai ser escritora agora, Vera, também. Vou ser escritora também. É uma forma de acessar mais pessoas. Sim. Esse livro é corporativo, tem mais pessoas que estão escrevendo também. Tem médicos, terapeutas estão participando disso, com o foco na era digital, né? Porque é aquilo que eu estava falando. Os tempos estão mudando. Sim. E a gente precisa mudar, né? E, além disso, eu estou começando a escrever um livro só sobre o meu trabalho, Recados da Alma. Exclusivo seu. Exclusivo meu, que eu vou explicar, falar dessas programações de alma que se linkam com a ancestralidade, né? Que é uma linguagem nova para muita gente e que, de repente, pode interessar. Legal. Antes de encerrar aqui no nosso podcast, gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, a Vanessa, da Veja Personalizados, a Bia, da Clínica Esplendor Oficial de Alphaville, a Kellen Souza Boutique, a Keline, a doutora Aline, da Clínica Aba Odontologia e Estética. Olá pessoal, meu nome é Vanessa, eu sou da Veja Personalizados. Você que deseja eternizar momentos e transmitir emoções para quem você ama, nós temos inúmeras opções. Temos diversos modelos de canecas, sendo elas de vidro, de porcelana com colher, jateadas, temos também xícaras para o cantinho do café, azulejos personalizados com suas fotos, quadros em MDF e temos a queridinha do momento, a caneca mágica. Conforme colocamos o líquido quente dentro, sua mensagem é revelada. Estamos localizados na região de Itapevi, dentro do estacionamento do Mercado Nosso Lar, no Parque Suburbano. Venha nos visitar, siga-nos nas redes sociais. Vera, pra gente encerrar, gostaria que você deixasse uma mensagem aí pro pessoal de casa, o que você gostaria de falar, e também aonde o pessoal te localiza, né? Se é presencial, como que faz para estar falando com você, deixa também o seu Instagram, se tem algum telefone para contato. Claro, meu Instagram é Recados da Alma _ e o meu e-mail é meu nome, veravonsoten.com. E, bom, e lá vocês encontram o meu... Você faz atendimento online ou presencial? Eu faço online também. Tá. Mas não é o que eu realmente gosto. Eu prefiro presencial por causa da importância que é da gente desbloquear a memória celular no físico. Lembra a história da menina do cabelo? Né? Então, assim, a gente tem memórias no físico. Então, quando é online, eu tenho que pedir para a pessoa ela se auto-aplicar. Certo.
né? Então, dá para fazer sim. Eu tenho vários clientes de fora de São Paulo, de fora do Brasil também, que eu faço online. E qual que é o recado que você pode deixar aí hoje, né, para o pessoal de casa? Tem alguma mensagem? Tem. Então, a busca de si mesmo, né? Procurem terapias, procurem se informar, procurem se conhecer melhor para poderem evoluir como almas. E nós fazemos parte do todo, não se esqueça. Se você se melhora, você melhora o todo à sua volta. Sim, Vera, gratidão, né, por você estar aqui no Natcast, falar um pouco desse assunto, né, de vidas passadas, que às vezes gera ali um conflito. Com certeza. E o Natcast está aberto aqui, as portas, né, para quando quiser voltar. Obrigada, querida. Eu adorei te conhecer, viu? E se você chegou até o final desse podcast e ainda não curtiu, deixe sua curtida, deixe seu comentário o que vocês acharam desse conteúdo de hoje. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilha e eu espero vocês no próximo Natcast.